dia dos músicos, pessoal. Hoje é um dia muito especial para nós músicos e para todos que desejam ser músicos. É possível. A música é muito simples, ela possui som, ela é baseada no som, ou seja, você não consegue vê-la, você consegue senti-la como ar. E as escolas de música, no geral, ensinam o som? Infelizmente, não. Então, é esse o propósito da Escola de Língua Musical SMT de Aquilima. Aqui você aprende o som. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma ordem para aprender uma língua. A música é um idioma, todo mundo sabe que a Escola de Língua Musical SMT de Aquilima recebe esse nome por causa disso, baseado em linguística. Escola de língua e não escola de música. Porque, como eu disse antes, a música é um som. É som. É a base de todo idioma, é a base da vida. Quem nasce primeiramente com o som, e quando morre, acaba o som. É isso, um instrumento sem som não tem música, não tem vida. Então, devemos primeiramente aprender o som. O primeiro contato com a vida, o primeiro contato com o mundo é o som. Então, primeiro eu escuto um som, e depois eu aprendo a pronunciar esse som. Ou seja, primeiro eu tenho que ouvir esse som, entender esse som através do nosso ouvido. Por isso que muita gente fala, eu toco de ouvido, aprendi de ouvido, mas na verdade não é com o ouvido, é com o conhecimento, é com o cérebro, né? Primeiro a gente escuta algo, alguém fala pra gente o que é esse algo, aí a gente assimila, instala na mente e depois a gente consegue imitar. Então, a primeira coisa é a imitação. Então, primeiro eu escuto o som, e agora eu tenho que ser capaz de reproduzir isso no instrumento. Só que para acontecer isso, eu preciso de um professor, de alguém que fale o que é o que ensine as regras do som, para que depois você consiga ouvir esse som e colocar ele em prática. Então, para conseguir isso, não basta apenas ouvir o som e reproduzi-lo no instrumento, porque isso é óbvio, você está simplesmente copiando uma informação, que é o que a inteligência artificial faz. Ela simplesmente pega um dado já existente e traz aquele dado. Se aquele dado está errado, ela traz o dado errado, que é o que mais ela faz. Então não podemos ficar com base nisso, com base na reprodução apenas. Então você fez aí. Aí você vai lá e repete. Até achar. Isso não é procedimento correto. O procedimento correto é um professor que ensine você a ouvir o som e entender o som, primeiramente. Ou seja, você aprende com o professor, com alguém, ninguém aprende sozinho. Por exemplo, português, o pessoal comete muito esse erro de comparar a música com o idioma. A criança aprende sem regra, sem nada e sai falando. Lógico que não. A criança não tem mínimo de conceito ainda, não sabe nada do idioma. Quem ensina são os pais e mães, ou seja, são as pessoas que entendem o idioma. Nenhuma criança aprende sozinho, aprende com os pais. E além de nascer com o banco de dados dos pais, né? Então já nasce com meio caminho andado. A música é a mesma coisa, não tem como você aprender pelo som. Então, quer um conselho de pai mesmo, ou seja, eu estou com quase 50 anos, eu posso aconselhar muita gente, né? Independente de idade. E eu estou aqui para isso, para ajudar nisso. Quer um conselho que vai realmente mudar você da água para o vinho? Aprenda o som. Não tem nome, nota não tem nome, não existe escala, campo harmônico e nada se antes você não tiver o som. Então primeiro você tem que ter o som. Mas esse som tem que estar afinado, esse som tem que estar dentro do contexto, e quem vai poder fazer isso para você, vai poder contextualizar você, é o seu mestre, ou seja, é o professor. Não tem como você fazer isso sozinho, porque senão você vai praticar notas, vai querer conhecer notas do instrumento sem ter o som, vai querer aprender escala sem ter o som, vai querer aprender acordes sem ter o som, você vai fazer tudo ao contrário. É igual acontece no inglês, né? Muita gente quer aprender a ler e escrever inglês e não sabe nem o som do inglês, aí nunca vai falar, porque temos que seguir a ordem. A ordem é muito importante. Primeiro som, segundo pronúncia. Então eu tenho o som, estou ouvindo o som. Agora a pronúncia disso,
Nossa, mas eu não consigo fazer isso. Aí está o seu problema. Enquanto você não conseguir, você não vai sair do chão. Então, muito mais importante do que tudo é a ordem dos fatores. Primeiro tem que nascer. Nascer é fazer com que o som exista. Assim que o som existir, aí o som existindo, eu vou praticar minha pronúncia. E essa pronúncia, ela vai ser em várias alturas, ou seja, ou seja, eu vou desenvolver isso aí, eu vou acessar esses pontos. Então é isso, hoje no Dia da Música, uma mega aula, né? Ou seja, uma coisa que vai mudar você da água para o vinho. Primeiro, escute. Segundo, pronuncia. Em terceiro, você vai ler aquilo que está escrito e vai perceber o som. E aí, obviamente, como última instância, escrever aquilo que você já ouviu, já pronunciou, já leu. Então temos que ter essa ordem. A ordem importa muito. Então, para você ter futuro, para você sair do chão e chegar a um lugar que você almeja, ou seja, uma coisa que seja final, de verdade, definitiva, você precisa disso tudo. Então, não há problema nenhum em tocar sem saber disso e tudo mais, mas isso faz com que você fique parado, né? Atrelado ao chão, à base, você não consegue sair daquilo. Então, para você realmente sair, você precisa de percepção, ou seja, entender o som, mas entender o som não é ficar ouvindo notas, ouvindo música. Ah, se eu ficar ouvindo música clássica eu vou melhorar. Não, você não vai melhorar em nada. Enquanto você não ouvir algo que tenha contexto, ou seja, ouvir um som, o que é esse som? O seu professor tem que falar para você em que contexto isso aqui está sendo utilizado. Aí depois desse contexto instalado na mente, aí sim você vai conseguir reproduzir, e aí sim você vai conseguir ler, e aí sim você vai conseguir escrever. Então é isso, a música é super simples, ela perto do português que você fala, que você está entendendo, é 1 milhão de vezes mais simples. Por que você sabe o português e não sabe a música? Porque o português desde criança foi contextualizado, a sua mãe, seu pai, seus parentes contextualizaram você. Um dia você disse 1 pão, 2 pão, 2 pão, aí o seu pai falou, não é 2 pão, 2 pães. Então houve um contexto pelo som e pela fala, e a partir daí você conseguiu falar corretamente, né? Quando criança eu lembro que uma vez eu falei escanha, aí alguém me corrigiu, é Scania, e aí mais para frente eu li Scania, e hoje se eu for escrever, eu vou escrever Scania, eu vou saber como escrever. Então olha que maravilha, então alguém me corrigiu, nunca fazemos sozinho, nunca existe nada do nada, sempre tem que ter uma base. Esse baixo aqui está afinado, foi feito pela Mendes, ou seja, ele não está aqui à toa, Mendes Luthieria, que fez esse baixo maravilhoso. Então, tudo tem que ter um porquê, nada vem do nada. Então é isso, pessoal. E outra dica para finalizar, aprenda o hino nacional, que é o hino do seu país, e super contextualizado, tem um monte de contexto. É maravilhoso, ensina muita coisa, mas não é aprender a tocar o hino nacional apenas tocando, né, para dizer que você tocou o hino nacional. Aprenda a ouvir o som que você está ouvindo nesse hino, a contextualizar, a trazer as notas e depois ler e escrever. Aí sim, quando você fizer isso, você realmente passou para o nível de cima, ou seja, chegou num nível interessante, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E não pare de estudar nunca. Nunca diga que você já sabe, ou que você já estudou, e que você já está preparado, e que você já não precisa de estudar com mais ninguém, e que você é o cara, e que você consegue estudar sozinho, que é pior ainda. Ninguém consegue estudar sozinho. Estude todos os dias e estude com todo mundo. Quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, mais você vai evoluir. Porque o importante é evoluir, porque aí você vai trazer saúde mental. E mente sã, corpo são. Até o próximo vídeo. Um abraço.